Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Então, abra aí a sua apostila na página 244. Bem, nós vamos continuar falando sobre a democracia, né? Na aula anterior, nós falamos que democracia é o governar com o povo, né? Nós demos exemplos também de como que era governada a cidade de Atenas, né? Que ela era a monarquia, ou seja, o rei que era o comandante, que comandava a cidade. Então, o rei, ele acumulava várias funções: juiz, sacerdote, chefe militar, né? E depois, né, com o passar do tempo, as pessoas começaram a questionar, porque as leis eram muito antigas, então tinha que fazer novas leis. Para fazer novas leis, criaram um novo sistema de democracia. Então, acompanhe a Pro na página 244. A Pro vai ler com vocês porque é um assunto que exige um pouquinho mais de conversa, de bate-papo, a gente explicando, ok? 244. A criação da democracia e a conquista da cidadania. Bem, os atenienses conquistaram sua cidadania após a criação de leis escritas, né, que nós falamos anteriormente. A abolição da escravidão por dívidas e a redistribuição de terras à população livre da cidade. Ser cidadão de Atenas no século VI significava que todos os homens livres, nascidos na cidade, maiores de 21 anos, tinham direito e dever de participar das decisões políticas do local, tá? Ocupando cargos políticos, expressando suas opiniões sobre os problemas coletivos. Para exercer a democracia, era necessário ser cidadão, tinha que ser de Atenas. Cidadão de Atenas, maior do que 21 anos e homens, tá? Na Assembleia, em um conjunto de cidadãos se encontravam, era possível debater e decidir como administrar a polis, como administrar a cidade. A decisão da maioria era respeitada e era colocada em prática pelos cidadãos sorteados nessa Assembleia. Então, eles decidiam, né, quem que iria tomar frente das decisões que foram tomadas dentro daquela Assembleia. Os atenienses acreditavam que todos os cidadãos podiam, deviam e tinham condições de participar da política, ocupando cargos públicos em períodos curtos, tá? A eleição hoje em dia aqui no Brasil é de 4 em 4 anos. Lá, o que eles reivindicavam? Que eles poderiam ocupar esses cargos por períodos menores, de 1 a 2 anos. A democracia ateniense exigia, portanto, uma participação ativa dos cidadãos e, consequentemente, a igualdade dos direitos públicos entre eles. Porém, a cidadania não incluía mulheres, escravos ou estrangeiros residentes da cidade. Então, quem tinha voz era só o que a Prof citou lá na frente. Homens acima de 21 anos, que eram cidadãos de Atenas. Bem, a questão do voto, gente, a questão da decisão, aqui no Brasil também não foi diferente. Tá? Em 1821, só os homens podiam votar. E quando foi em 1824, né, mulheres abaixo de 21 anos, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas, integrantes do clero, né, que fazia parte de alguma instituição religiosa, também não tinha direito ao voto. Eram só homens também, homens livres, né, que não eram escravos. E com isso, eles poderiam exercer as decisões, tomar decisões políticas, exercer o voto aqui no Brasil. Mulheres não. As mulheres só puderam ter direito ao voto em 1932. Olha quanto tempo depois, de 1821 até 1932, que aí as mulheres passaram a votar. Mas também durante o período da ditadura militar, tinha algumas regras, algumas coisas assim. Mas é um assunto para a gente falar um pouco mais para frente, né? Por enquanto a gente vai falando aqui da democracia da Grécia, mas muito tem, né, em comparação, se nós formos comparar, como que foi o princípio da nossa democracia aqui no Brasil também. Bem, na página 245 vai falar sobre a democracia e a escravidão no mundo antigo, tá? É muito difícil a gente falar sobre escravidão hoje em dia no Brasil, mas ainda existe essa questão. Mas isso é coisa que veio lá de trás, até serem, né, homens livres, que a gente fala muito aqui, homens livres. Homens livres é o quê? Que não eram escravos. E é o que nós vamos ver agora. Hoje vivemos em um mundo em que a maioria das sociedades consideram a escravidão um crime, né? Se prender alguém
colocar ela como sua escrava, né? Comprar. Você já imaginou comprar uma pessoa? É uma coisa assim, pra gente surreal, né? Mas acontecia isso. Bem, no mundo antigo, a ideia e a prática da escravidão eram consideradas coisas naturais, até mesmo entre os escravos. Ele nascia escravo, ele já sabia que a vida dele ia ser uma luta, que ele ia ter que servir a um senhor, né? Uma pessoa, o que ele fazia? Ele pedia para ele conseguir um senhor que não batesse tanto, que não castigasse tanto ele assim. Né? Então ele já tinha isso na cabeça, nasceu escravo, vai morrer escravo, não tinha outra opção, né? Para ele ser livre era um valor muito alto a ser pago. Então muitos já internalizavam isso, que era uma coisa normal. Ser escravo, apanhar, ficar de castigo, passar a noite sendo açoitado, era normal, né? Um absurdo. Mas em Atenas, por exemplo, não havia contradição entre a democracia e a escravidão. No texto a seguir de Aristóteles, o filósofo grego, no século IV a.C., defendeu essa ideia. E aí o Aristóteles vem falando algumas coisas aqui que é bem fortes para a gente questionar, né? Sobre a submissão da mulher, a mulher não tinha direito a nada, né? As crianças, né? Hoje em dia também tem por obrigação obedecer os adultos. Uma frase que me chamou muita atenção, que ele colocou assim, ó: o homem livre comanda o escravo, da mesma forma que o macho a fêmea e o adulto a criança. Todavia, as partes da alma existem em todos, né? O direito, a vontade de mudar, isso existe em todos, mas existe de maneira diferente. O escravo está totalmente privado, ou seja, ele não pode nada da parte deliberativa, que quer dizer assim, ele não poderia decidir nada. O sexo feminino a possui, mas sem a possibilidade de decisão, a criança a tem completa. Então vai falando aí sobre os direitos, né? Todos os direitos que a mulher não tinha, né? Que o negro, né? Que o escravo não tinha. Então vocês vão ler aí, dar uma refletida sobre o que ele escreveu, que é uma coisa bem forte. Depois vocês vão responder as questões da 246. Na 247, gente, vai falar sobre os Jogos Olímpicos. Nós já falamos bastante sobre esse assunto, então você só vai fazer a leitura e responder as perguntinhas, ok? Porque a Pro já enviou vídeos sobre as Olimpíadas, a gente falou muito sobre esse assunto, então a gente não vai perder muito tempo aqui, certo? No mais, deixa eu ver mais o que. Tem uma folha que a Pro mandou para vocês, né, de história, para vocês fazerem a leitura, cola no caderno, responde lá as questões. E também eu pedi um trabalho para vocês, tá? Pra gente fazer essa comparação de como que era a democracia grega e com o Brasil, eu quero que vocês pesquisem aí na internet um desses dois temas. Você vai escolher ou trabalho escravo ou trabalho infantil, tá? No Brasil. Então pesquisa lá, trabalho escravo no Brasil. Aí você vai ver uma reportagem, deve ser provavelmente uma reportagem ou um texto, e você vai fazer o trabalho no caderno, porque a Pro vai marcar um dia para visitar todos os cadernos. Então, seu caderno tem que estar, ó, joinha, certo? Então, você faz essa pesquisa. Deixa eu só ver aqui rapidinho o que eu mandei para vocês. Sim, lá em História, né? Eu mandei para vocês, ó, Proibido para Mulheres, as Olimpíadas da Antiguidade. Então, é um texto também falando sobre as proibições, né? Que mulheres não poderiam participar. E é uma história bem bacana que tem aí de uma mulher que ela não poderia ir para as Olimpíadas e mesmo assim ela foi, certo? Pra gente fechar esse assunto aí, Olimpíadas. Ok? No mais, então, faz aí as atividades da apostila. Você vai fazer um trabalho, pesquisar ou sobre o trabalho escravo no Brasil ou trabalho infantil no Brasil, tá? Colocar aí no seu caderno certinho. E no mais, eu acho que é isso. Até a próxima aula. Beijos, bons estudos, meus amores.